movimento uniforme para uma rotação. Né? Do movimento uniforme para uma rotação. Certo? E aí, tu sabes como resolver esse problema? Não, eu estou com algumas dificuldades nesta matéria. Certo, mas aqui tu Porque eu tens estou que com alguma lembrar que dificuldade existem em equações associar que as são... fórmulas. Mas tu tem que lembrar que as equações aqui do movimento, elas são análogas às que tu já conhece. Sim. Então ele está falando da initial velocity of the Porque na altura eu before... resolvi o exercício, pois agora aqui não sei se eu vou conseguir encontrar, mas deu uma resposta C e a resposta é D. Tudo bem, mas é que aqui não é difícil. Tu tens que pensar nas equações. As equações elas são as mesmas. Por exemplo, a equação da velocidade é essa. Quando tu tens aceleração constante, é como se fosse aquela equação que a gente já conhece lá do movimento uniforme, né, uniformemente variado, só que agora com rotação. A questão é essa, certo? Certo. Olha como as equações elas são semelhantes, né? Eu fiz aqui, eu usei a expressão que a aceleração é igual, a aceleração angular é igual à velocidade angular a dividir pelo tempo. E depois Isso igual a quando... isto a dizer que é igual ao θ a dividir pelo tempo ao quadrado. Depois substituir os valores e deu-me a aceleração era 0,6378. E depois usei essa expressão que o professor tem aí. Aí, ó, esse é o caminho. Pois, mas não dá a resposta correta. Ah, bem, nós temos 50 Rad, tempo de 2, daí você pode também utilizar já de uma vez tanto a equação lá o que seria a equação da posição, quanto a equação que eu coloquei aqui, né? A equação da posição também serve, que é θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2, né? Como se fosse a equação da posição. Não, como não? É a própria equação da posição. Então, vamos colocar aqui as coisas, né? Sim. Vamos colocar aqui assim, a gente consegue encontrar a posição, o ômega zero, vamos dizer assim. Isso pode nos ajudar também. Vamos lá, então a nossa posição aqui, ele andou 50, né? Igual ao É ômega 5, zero. 5. 5? Não, é Sim. 50? Ah, é 5. É 5, que droga. Tinha visto 50 ali. Então tá, mas vamos lá, é o mesmo caminho, não tem segredo. Vamos lá, que é 5 igual a ômega zero. Porque esse cara aqui pode ser zero mesmo. Vezes o tempo, que é 2,8. Mais o alfa, 2,8 ao quadrado sobre 2. E aí? E o A alfa é princípio é esse só... valor que supostamente já tinha calculado. Pois é, né? Só que a questão é que nós não temos ele. O problema é que você pode lembrar lá daquela equação que eu falei. Né? Então vamos por hora deixar em stand-by essa equação aqui. Ela está aqui. Agora vamos buscar lá naquela equação que você falou mesmo. Só que o que acontece? Breaking, ele vai parar, não é? Sim. Sim, eu quando passei para a expressão eu utilizei o menos. Isso. A questão é que tu vai usar de novo aquela lá que eu escrevi, levando em conta que esse cara vai ser zero, ok? E de Ok. novo tu vai ter uma relação que envolve o ômega zero. Tu vai poder dizer que o alfa é igual a menos ômega zero sobre t. Sabe que existe uma equação, dentre essas do movimento uniformemente variado, que não envolve aceleração. Essa equação existe, só que a gente não costuma utilizar ela, mas existe ela. Diretamente. É uma das que tu podes decorar. Né? Existe a Torricelli
Existe essa aqui, que é a equação da velocidade, existe essa aqui, que é a equação da posição, mas existe mais uma, que é uma equação que não aparece a aceleração. Então aqui resolveria se tu usasse ela já. O programa não está pedindo a aceleração, certo? Certo. E agora, então, tu podes vir aqui nessa equação e substituir a aceleração. Ok? E aí virou só uma continha para você resolver, né? Vamos lá. Dá Poxa, eu apaguei aqui. 1.4 a 5 a dividir por 1.4. Pois, agora já dá os 3.6. Era 3.6 mesmo. Era. Já deu a resposta que eles lhes tinham dado. E aí, pegou a ideia? É que Sim. nem as equações lá da cinemática mesmo. A interpretação é a mesma. Da primeira parte do assunto, né? Quando começa as físicas, tu vê esse assunto aqui, só que tu só pensa num movimento reto. Aqui é um movimento angular, mas o princípio é o mesmo. Tem aceleração, a aceleração é sempre constante, por aí vai. Ok? Ok. Ok. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos continuar na ordem que está aqui, né? Todas Sim. as que tu me enviou, tu não conseguiu fazer isso. Não necessariamente. Estava a ter dificuldades em começar, mas estas depois são os exercícios recomendados. Uhum. Bem, a próxima aqui é 39. Deixa eu pegar 39. Torque, momentum. 39 eu consegui fazer A facilmente. Portanto, depois a minha dificuldade foi já na B. Vai. What is the torque exerted about the pivot point? O torque no pivô. Sabe que assim, sem ler o resto, sem pensar, eu já diria que é zero exatamente. Porque nunca tem torque num eixo de rotação. Mas, né, vamos pensar bem no problema. Deixa eu ler todo ele. A pendulum consists of a string of length O attached to a bob of mass M swings in a vertical plane. When the string is at an angle theta to vertical A, what's the tangential component of acceleration of the bob? Como é que você fez essa? A primeira eu fiz o desenho. Uhum. Depois pus a força F. Depois igualei a força F. Exato. Depois pus o F em função do MGSN de θ. E depois fiz que a força era igual à massa vezes a aceleração. Então a aceleração é a força a dividir pela massa, que vai dar só GSN de θ. Isso, é a componente X, né? Sim. Perfeito. E daí na B, tu vai ter um processo semelhante, né? Eu Porque ainda o estou que com é alguma torque, né? dificuldade no conceito de torque. Então, de novo, o torque é uma força onde tu precisa de uma distância que está agindo em relação ao eixo de rotação. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Aqui está um pêndulo, né? Aqui está a massa. Pode pensar assim. Mas o eixo de rotação está aqui, né? Aqui em cima é o eixo. É aqui que ele roda. Certo? Certo. Então imagina, se você empurrasse ele aqui, é diferente de empurrar ele aqui. Não é? Sim. A ideia é essa. Tem efeitos diferentes. Quanto maior a distância onde tu está a aplicar a força em relação ao eixo, maior é o torque. A ideia é essa.
Ok. Então, como a tua força é a própria força-peso lá, né, como tu mesmo falou, então, nesse caso aqui, tu vai poder dizer que o torque vai ser igual à distância, que é o L, né? A gente está chamando isso aqui de L, vezes a força que está agindo aqui, que vai ser igual a força-peso na componente X, né? G sendo θ. Ok? Isso tu já tinha percebido no teu exercício, no teu desenho para Na fazer componente X ou na componente Y? Na componente. na componente, na Ah, mesma X. componente do problema anterior, certo? Ok. Componente Certo. tangencial, na componente tangencial, ok? Ok. Faz sentido, sim, sim. Já percebi. Isso. Daí agora supostamente é só resolver isso, né? Porque os dados tu tens. Vamos lá. Pois, sim, não tenho próprio. Deve ser para deixar assim, porque dados mesmo, efetivamente, não tenho. Sim. Ah, sim, 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 sim. É verdade, não tens dados. E tem outra coisa, né? Ele fala aqui. Ele fala aqui na C. Tem a C, nós não fizemos a C ainda. Mas beleza. Talvez se eu colocasse as outras forças aqui que estão a ocorrer, fica mais legal também. A força. Tem que sempre pensar no novo eixo aqui. Né? Foi isso que tu fez para ter conseguido fazer a primeira, Sim. não é? Daí você vai ter aqui o novo X, o novo Y. Daí você vai ter aqui a componente PX que nós estávamos a falar, né? E o movimento de giro, obviamente, se dá por causa desse, porque o pêndulo vai vir para esse lado, não é? Sim. A ideia é essa. Muito bem. Então, a gente sabe que PX é P seno θ. Já converso sobre isso há algum tempo. Então, por isso, ficou assim. Muito bem. Agora tem que fazer a C. Mostre tal é igual a I alfa, um ATLA da mesma tangencial aceleração encontrada na parte A. Muito bem. Bem, para conseguir fazer isso, né, a gente tem que pensar o seguinte: dessa equação que a gente obteve aqui, nós podemos pensar uma coisa interessante. Nós podemos lembrar que a equação ali do torque, né, essa aqui, tal e alfa. Vamos lembrar isso. Quem é esse I, né? É o momento de inércia. Ok? Ok. Certo. Então, para o nosso caso, né, a gente pode pensar o seguinte: como a gente está falando de um pêndulo simples, como a gente está falando de um pêndulo simples, o pêndulo simples ele é uma reta com uma massa no fim, né? Então, esse tipo de estrutura aqui tem um momento de inércia específico. Tem uma equação de momento de inércia específico. Na aula passada eu te mostrei uma série de equações de momento de Equações, inércia. sim. Mas essa aqui é a equação mais simples que tem, tá bom? O momento de inércia vai ser simplesmente ml quadrado. É a massa que está lá e o comprimento ao quadrado. Meio que só para pegar as unidades de momento de inércia mesmo. Muito bem. Então, se é assim, a gente pode substituir isso ali na nossa equação do torque. Então, o torque para essa coisa para ser ml ao quadrado alfa. Opa, ml ao quadrado alfa. Tudo bem? Tudo. Então, nós temos esse torque de um pêndulo simples. Nós temos esse torque do nosso pêndulo simples. Então, a gente vai igualar as duas coisas. Tá, vou escrever aqui. Igualando. Vai ficar LMG seno θ igual a
L ao quadrado alfa. Certo? Então agora é Certo. só isolar aí as coisas, né? Os anos cortam-se, o L corta com o quadrado. Isso, podemos cortar um aqui, esse aqui. E o Aí L olha só o que passar vai para... aparecer. Não foi isso que apareceu? Isso Foi. aqui não é exatamente o que você encontrou na A, porque você falou É, para mim que encontrou a equação tangencial, né? sim. E a equação tangencial da aceleração tangencial, ela não é o alfa vezes o comprimento? Sim. Foi isso que você achou. Então a gente acabou de provar, né? O problema estava pedindo. Vamos lembrar que o problema estava pedindo. Uma igualdade. Ele estava pedindo aqui, ó. Mostra essas coisas, né? E agora a gente mostrou que essa coisa aparece naturalmente aqui, ó. Não, esse cara é esse. Aí. Ok? Certo. Certo, então não tem segredo. Vamos voltar aqui para fazer uma pequena recapitulação. Tá aí o desenho, tá aí a equação do torque. O torque é que nem a lei de Newton, só que envolve uma distância também. Basicamente é isso. Então tá aí. Força vezes a distância. Para fazer a C, a gente usa isso. Lembrando do momento de inércia de um objeto como esse. O torque envolve o momento de inércia, não exatamente a massa. E compara com aquela outra expressão. Pronto, já é. Pronto. Acho que é isso. Vamos para a próxima. A próxima, que neste caso seria o 43. Ainda na mesma página. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Quatro partículas. Quatro partículas. Num corner of squared side estão conectadas com rod sem massa. Figura 4.3. Ah, meu Deus. Figura 4.3 é feia. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu colar aqui. Pronto. Tá aí a figura. Estão conectadas. As massas das partículas são. Tem duas que são iguais, tem outras duas que são iguais, enquanto o momento de inércia do sistema sobre o eixo Z. Caraca! Que problemão! Se a gente chegou a começar? Não. Esta parte aqui não cheguei. A partir de agora é tudo exercícios novos. Uhum. Certo. Como é que a gente pode pensar esse problema, então, né? Tem que lembrar de como se dá o momento de inércia das coisas, né? Elas se dão mediante as distâncias que tu tem dos eixos. Não é mesmo? É que são esferas, elas são esferas com um raio específico, não, elas são partículas. Bem, qual que é o momento de inércia de uma partícula, né? O momento de inércia de uma partícula é aquilo que eu estava te mostrando agora há pouco. É o L m ao quadrado. Certo? Certo. É o L m ao quadrado. O L em relação ao eixo de rotação. Então, por exemplo, essa aqui tem uma distância, o eixo de rotação, essa tem Então eu vou outra, ter que calcular o momento de inércia de cada um e somar. basicamente. Então também não é muito difícil. Não, não é tão difícil, né? Ou A seja, isto ideia é essa. ficaria... Cuidar que tem massas que são iguais, né? Este aqui seria a distância deste. O M2 Preciso pegar é meu óculos. Só um segundo. 4. Agora a isto adiciono o M3 C3
vezes 2 mais 6. Este não vai ter inércia. Quando é partícula é bem mais fácil, né? Porque A mim deu-me 12 mais 8 raiz de 2. 12 mais 8. Tá, me diz uma coisa, só uma coisa. Esse aqui, você calculou o momento de inércia dele? Não, porque teoricamente a distância é 0. Ah, perfeito, era isso que eu queria ouvir. Então é isso mesmo, é só essa soma, sem segredo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então eu vou até continuar aqui. Vamos tentar fazer mais um. É já o próximo. Esses probleminhas do Tipler. Qual é o próximo? 44 logo. 44. Ui, este vai ser chato. Vamos ver, vamos ver. Use the parallel x theorems in your Este result teorema é um bocado chato, pelo menos ainda to não find percebo out muito. the moment. Não entendi direito. Use o parallel axis theorem in your results for problem anterior to find the moment of inertia of the four-particle system figure about an axis that is perpendicular to the plane of the configuration and pass through the center of mass the system. Sim, agora tem que usar o teorema dos eixos paralelos. Mas o teorema dos eixos paralelos é pegar o que você já tem, né? Ou não, pegar o que Então, a gente tem. o teorema não é assim, mas o teorema precisava um bocado também de ajuda, não? Mas o teorema do eixo paralelo não é o. Olha isso aqui, ó. Vem comigo. De um eixo paralelo vai ser o momento de inércia do centro de massa mais uma distância. Mas eu não lembro, era mh quadrado aqui? Não lembro exatamente. Eu tenho aqui, posso procurar. MD ao quadrado, exatamente. Isso. Perfeito. Então a gente teria que encontrar primeiro o centro de massa, né? Essa é Certo. a questão. Então, como é que a gente vai encontrar o centro de massa disso, tu lembra? Porque Agora de aqui repente, não. nós temos massas diferentes, né? E daí a gente viu esse negócio de Mas aí centro não de é massa. difícil, tem que somar as coisas e ir percebendo onde é que fica, mais ou menos. M4, M3, fica mesmo no centro, perfeitinho. Não, tu dizes que é no centro? Acho que não, vamos ver. M1 e M3 tem a mesma massa e os outros ali também têm a mesma massa. Tu dizes que fica aqui? Sim. Será? Parece bem simétrico, né? Se for pôr numa balança, assim de cima, né? Parece bem simétrico, é verdade. Tá bom, vamos supor que é ali no centro mesmo. E agora ele disse que vai colocar um eixo perpendicular. Mas onde vai ficar esse eixo? E passa através do centro de massa. Entendi esse problema. Que pra mim era pra ser normal aí, já tá no centro de massa mesmo. Sim, então eles estão a dizer que esse centro de massa que nós acabamos de achar, que vai ser um. Que vai passar lá o eixo. E agora temos que usar essa expressão para calcular a inércia. O problema é que essa expressão leva em conta que não está sobre o centro de massa. Mas o perpendicular axis está sobre o centro de massa. Então ele não está pensando na expressão do parallel axis que a gente está acostumado, mas sim um parallel axis a s-axis. É porque ele fala aqui, ó, a partir dos resultados do problema anterior. Então, supostamente, ele está nos dizendo que essa expressão vale para qualquer eixo. A ideia é essa. Entendeu?
Eu acho que é isso que ele está dizendo. Mas não sei se vai dar o mesmo valor, assim. Pois é, supostamente é para dar, né? Bem, supostamente, então vai ser o do eixo do problema anterior mais mh. Qual que foi o momento de inércia que tu encontrou? No outro, 12 mais 8 raiz de 2. 12 mais 8 raiz de 2 vezes 8 Sim, raiz. Mais? Tá bom. sim. Agora aí, mais mh Não é quadrado. 18, é 12. Ali. Agora esse cara aqui. Daí vai ter que fazer de novo cada um deles, né? Cada uma das massas em relação ao eixo. Só que todos têm a mesma distância, né? Sim. Todas têm. Veja, o quadrado ele tem, se eu entendi É bem, ele 1. tem 2 metros, né? Então, essa distanciazinha aqui é raiz de A 2. raiz de 2. Sim. Isso. Então vai ficar. Vamos pensar nas de 3 primeiro, né? 3, 2 vezes 3. Ah, dá para pensar nas duas juntas já. 2 raiz de 2 que multiplica 3 mais 4. Certo? Porque tem duas Certo. massas de cada uma delas. E é isso. Era pra ser isso, beleza? Check your result by direct computation. O que ele quer dizer com isso? Ele Estou quer aqui que a a ver gente diga se essa se. resposta ela é a mesma já esperada de um centro de massa ali nessa situação. Ora bem, confirmar. O exercício. A resposta do 43 não tem nada a ver com o que eu disse. Não? Bem, tá em decimal provavelmente lá, né? Nada. Pois, exato. Não, dá a mesma coisa. Dá. Sim. Estou só aqui a confirmar na calculadora. Não. Aqui qualquer coisa. Ah, porque eu esqueci-me de multiplicar. Eu só multipliquei diretamente pela massa e não pela massa ao quadrado. Ah, bom. E depois no 44, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Exato, já percebi. Eles usam a mesma parte da expressão que nós usamos e depois retiram a massa, que são 14 quilos, a dividir pela distância ao quadrado, que é a raiz de 2 ao quadrado, e vai-lhes dar 28 quilos, que é o I do centro de massa. Depois eles fazem aqui uma soma, que eu não percebo muito bem isto. É dizer que a soma do I centro de massa é igual à soma dos coisinhos todos. E dá-lhes que o I centro de massa é 28, que já tinham chegado a esta conclusão antes. E é isto. E é isto. Até que tá boa a nossa ideia. Apesar de ser meio estranho, dá para fazer. Muito bem. E aí, qual tu quer dizer agora? É 58. 58. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rotational Kinetic Energy. Ok. Deixa eu copiar aqui. Opa. Agora sim. Pronto. As partículas na figura 9.47. Nossa senhora, essa figura aqui não é nada simpática. Deixa eu colar a figura também. Eu estava pensando que não fosse desse exercício. As partículas da figura 947 são conectadas por um bastão leve, que o momento de inércia pode ser negligenciado. Eles rotacionaram sobre o eixo Y com uma velocidade angular ômega de 2 radianos por segundo. Então eles giram assim, de uma forma bem bonitinha.
Encontre a velocidade de cada partícula e use isso para calcular a energia cinética do sistema. Diretamente da equação 1 meio de mv quadrado, a soma do 1 mv quadrado. Ou seja, eu Bem. tenho a velocidade angular e eu tenho que conseguir arranjar a expressão que me calcula a velocidade linear em função da velocidade angular, que se não me engano é velocidade exatamente a multiplicar pelo raio. Ou seja, agora eu tenho que fazer isto para cada uma das expressões e achar a velocidade em cada uma delas. Portanto, ou seja, eu tenho uma que está a 40 cm, eu vou usar isto em metros, que é mais fácil. Portanto, a velocidade na bolinha de 1 kg vai ser igual a 2 vezes o raio, que é 0,4, que vai dar 0,8. E agora qual é que é a unidade? 0,8 metro por segundo, né? Metro por segundo. Ok, faz sentido, realmente. E a velocidade em 3 vai ter que ser o mesmo 2 vezes 0,2, que vai dar 0,4 metros por segundo. Agora, a energia cinética em 1, nas bolinhas de 1 kg, vai ser 1 meio vezes a massa, que vai ser 1 kg, vezes a velocidade ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado. Não faço ideia quanto é que isto dá. 0,8 ao quadrado é 0,64. E se Exato, pensar então, que 8 ao quadrado é 64, então 0,8 e 0,64. então isto dá 0 joules a 0,32 e a energia cinética do 2 vai dar 1 meio vezes 3 vezes a velocidade, que é 0,4 ao quadrado. Ou seja, 1,5 vezes 0,4 ao quadrado. Dá 0,24. Pronto. Agora tenho que fazer 0,32 vezes 2 mais 0,24 vezes 2. Portanto, supostamente a energia cinética é 1,12 Joule. joules. Joules, Sim. isso. Na prática é só fazer a soma, né? E o importante é que tu tens isso na velocidade será ao quadrado. Então, apesar de, sei lá, né, ter objetos girando ali para lados diferentes, em partes diferentes do teu eixo, na prática tu tens que somar todas as velocidades. Né? É isso. Ao quadrado não importa sinal. Encontre o momento de inércia sobre o eixo Y e calcule a energia cinética. E aí, o momento de inércia sobre o eixo Y, tens ideia? Acho que também é o L vezes M ao quadrado, não é? Exato. Nesse caso sempre que é partículas é só isso. Pois, mas agora é mais complicado. Tu tem duas bolas de 3 vezes a distância que elas têm, que é 20 centímetros, mais duas bolas de 1 vezes a distância que elas têm, que é 4 centímetros. Certo? Ok, vou fazer este. A questão é que daí, tipo, eu fiz o momento de inércia para o sistema todo, né? Ou seja, a inércia nas bolas de 1 kg vai ser a massa, que é 1 kg, vezes a distância ao quadrado, ou seja, vezes 0,4 ao quadrado. Isto vai dar 0,16, exato. E depois a inércia nas bolas de 3 vai ser a massa, que é 3 vezes 0,2 ao quadrado. 0,04, exato. Vezes 3 dá 0,12. 0,12. A unidade da inércia é qual? É a massa Metro quadrado? por metro quadrado, é isso, né? Uhum. Agora já tenho as duas inércias, portanto a inércia do sistema vai ser a soma de todas as inércias,
que vai ser 0.16 vezes 2 mais 0.12 vezes 2, que dá 0,56 kg por metro ao quadrado. E agora tenho inércia do sistema, eu quero que eu calcule a energia cinética a partir de K ser igual a 1 meio vezes 0,56 vezes a velocidade angular ao quadrado, que é 4. Ou seja, 0,56 vezes 2 vai dar a mesma coisa, dá 1,12. Deu certo. Pronto. Então as figuras assustam, mas não precisam assustar. Muito bem. Vamos para a próxima, né? É, 61. 61. Vamos ver. 61. 2-point particles with mass in 1 and 2 estão conectadas massless rod of land to form a dumbbell, um peso, né? Tipo peso de academia. Sim. Que rotates about in center of mass with angular velocity omega. Show that rate of kinetic energy of the particles is a razão entre as energias, né? Igual a razão das massas. Ou seja, duas partículas estão conectadas por um massless rod. Portanto, isto aqui o que eu vou ter que trabalhar na mesma que o M, L ao quadrado. E aqui o rod tem lente L. Portanto, provavelmente o eixo sendo no centro, a distância vai ser L a dividir por 2. E angular velocity W. Ok, isto aqui até se calhar o mais fácil era utilizar as kinetic energies. Tem que lembrar que não está exatamente no meio, né? O centro de massa não está no meio. Não está? Pois Não, não. porque as massas são diferentes, né? Pois, isso vai ser um problema. Mas é só tu dizeres que, por exemplo, em relação ao 1 está num X, e a relação ao 2 aqui é L menos X. Né? Certo? Sim. Isso já ajuda. Mas faria isso porque é por energia cinética? Pois, tenho Não, que é porque o fazer. momento angular depende da distância ao centro de massa, né? Ou algo assim. K é igual. Ou seja, eu quero fazer a K, o K em M1, que vai ser igual a 1 meio, vezes a inércia, que será M1 vezes o X ao quadrado, vezes o W ao quadrado. E depois vou ter o K, que vai ser o M2, que vai ser igual a 1 meio, vezes M2, vezes X, não, L menos X ao quadrado, L menos X ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. E agora a ideia é eu fazer Km1 a dividir por Km2. E isto vai-me dar M1 vezes X ao quadrado a dividir por M2 vezes L menos X ao quadrado. Agora, aqui qual é que é o meu problema? É que L menos X ao quadrado dá L ao quadrado menos 2xL mais x ao quadrado. Pois, agora eu precisava de provar que L ao quadrado é igual a 2xL. Provar que L ao quadrado é igual a 2xL. Sim. Será que o Utilizando caminho é esta tão forma. complexo assim? Utilizando esta forma, portanto, se calhar aqui teria que fazer alguma outra coisa.
Na real, eu acho que tu tem que pensar uma coisa mais simples, tá? Vamos fazer o seguinte. Não vamos usar X, vamos usar uma outra coisa aqui. Pois é, Pra o meu deixar. problema foi um bocado por aí. Então vamos. Mas assim, a ideia tá certa, só que eu quero usar um outro nome aqui para ficar mais simples as coisas. Vamos dizer que a distância da partícula 1 até o centro de massa é R1, tá bom? Certo. E essa aqui vai ser R2, então, pela lógica. Beleza. Mas a questão é que, de certa forma, eles estão relacionados, né? Então, a relação que eles vão ter aqui é essa, ó. M1 R1 igual a M2 R2. Certo, sim. Aqui eu tirei essa conclusão. Certo? Então, tu pode pensar o seguinte, que R1 sobre R2, Não, espera aí, professor. digo, Eu acho que é com R ao quadrado, teoricamente. M1 R1 ao quadrado igual a M2 R2 ao quadrado. Se tiver a ver com a inércia, a fórmula é ao quadrado. é que tem um motivo para poder argumentar isso se a gente está falando do centro de massa. Certo? A gente tem isso, tá? Certo. Quando a gente tem um centro de massa, assim, entre duas partículas, a gente pode dizer isso. Ok. Então, independente, o que tu falou tá certo. A fórmula Bem, do momento de inércia é essa mesmo. Mas, quando a gente tem uma situação como essa, a gente pode argumentar isso aqui. Tá bom? tá bom. Daí isso já ajuda bastante na hora da conta, né? Porque tu consegue dizer isso aqui simplifica bastante a vida. Ok? Sim, agora aqui já teria o meu problema resolvido, que era substituir este x ao quadrado e este L menos x ao quadrado. Por isso, e depois acabaria por mudar R1 sobre R2. Isso. Assim sai mais fácil esse problema. Assim sai bem mais fácil esse problema, né? Sim, muito mais. Isso. Apesar de ter muito termo ainda, vai tirar a tua indeterminação, Sim, né? vai-se começar a cortar tudo. Isso. Maravilha. Faltou esse detalhe. Esse detalhe salva sempre. Salva até quando a gente está pensando lá em aqueles problemas de balança, né? Na prática é a mesma coisa. R1, R2, e a gente diz aqui que o F é R1 para equilíbrio, né? Sim, O acaba por F1 ser é a R1. mesma coisa até. Claro que perceba o seguinte, né? A força é peso. Então é M1, GR1, aqui M2, GR2. Os G se cortam e sobra justamente a expressão que nós temos aqui. Né? Certo. A ideia é essa. Muito bem, muito bem. Uh, e agora qual? Agora seria o 63. Deixa eu só salvar isso aqui que está muito longo já. 63. Muito bem. Muito bem. 63. 63 fala sobre. Nossa senhora, o que é isso? Ai, 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 esse assunto, hein? Um bloco de 2.000 quilos é levantado com uma velocidade constante. Muito bem. A velocidade é constante, então tu até poderias dizer que a força é igual a peso, aquela história, né? Sim. Um cabo de ferro que passa através de uma polia sem massa. Tá bom. Opa, tá aqui. Qual é a força que deve ser exercida pelo cabo? Bem, isso aí dá para achar, né? Porque tem que ser a força-peso, certo? Força que tem que ser, mas tem que considerar as tensões. Ai não, aquelas tensões anulam-se. Exato, é força-peso. No princípio, só a força-peso nós não estamos a falar de torque ainda, né? Qual é o torque que o cabo exerce
Nossa, que palavra é essa? The Winch Drum. Essa palavra eu nunca vi. Mas a gente entendeu já, né? Que é no... Qual é o torque, basicamente. Ok? Ok. E daí tu tens que lembrar que nós temos Tenho uma que fazer de polia. composição de forças. Bem, vamos lembrar que tu tens a polia, né? Sim. Pois então é como se não tivesse nada. Mas espera, eu acho que ele tá a falar dessa outra polia aqui. Essa é a tal da winch drum que ele tá falando aqui. É grande, Mas né? é o mesmo princípio, né? Porque tu tens um raio, tu tens a tangente, e tu tens que o momento de inércia de um disco é um meio de mr ao quadrado, certo? Certo. Concordas com ele? Isso. Sim. Ah, e como o torque é o I alfa, quem que vai ser esse alfa? Tu sabes? O alfa o alfa não é de zero. O alfa Porque, não é se, zero. porque a velocidade angular, ou seja, se o cabo se move sempre à mesma velocidade, não há aceleração. Se não há aceleração linear, não vai haver aceleração angular. Pois é, agora que tu falou, tava a pensar isso mesmo. Porque sim, daí tu colocarias aqui, né, o A sobre R, né? E pronto. Mas se não tem aceleração linear, não tem aceleração angular também. Não é? Na minha Estranho. cabeça, pelo menos, faz sentido. Que estranho. Está muito estranho isso. Será que nós perdemos algo aqui? Se tentar ir procurar perceber o que é que eles fazem. A menos que, se nós pensarmos que esse V que ele está a dar ali é a tal da aceleração centrípeta. Não, mas existe torque. Eles fazem o torque exatamente pela tensão vezes o raio, que seria a forma mais fácil. Então eu acho que vai ser isso, tá? Ou seja, a tensão é igual a mg, como tínhamos falado há pouco, Uhum. Então não tem e aceleração linear. não existe aceleração linear, mas existe torque. E Exato. ainda, e ainda é um torque bem grande, porque naturalmente o peso é gigante. Mas então eu acho que o alfa vai ser dado dessa forma dessa vez. Vai ser A sobre R. Vai ser VR quadrado. Ok, Percebeu? E se V sim, nós temos, né? E pronto, né? Poxa, vai ficar grande aqui a coisa, hein? Uhum. Não, mas pera. Velocidade é a aceleração centrípeta. Não, não, pera, eu falei besteira. A aceleração centrípeta que é a velocidade ao quadrado sobre R. Então, isso aqui tá errado. Coloquei a fórmula errada aqui. é um bocado estranho esta questão agora da aceleração centrípeta, porque de facto não há. Mas tem uma velocidade. Aquele fio tem uma velocidade linear. Tem, Essa velocidade. Então tem que ter essa aceleração aqui. Essa velocidade de giro do disco. Essa aceleração de giro do disco. Certo? Que nem quando certo? nós estamos a pensar em movimento de rotação, não é? Nós não igualamos a MA, nós igualamos a mv quadrado sobre R. Lembra? Lembro. Então é o que está a acontecer aqui, né? Então, até algumas coisas simplificam aqui. Poxa, não vai. Não vai simplificar tudo. Simplifico isso aqui. Vai ficar 1/2 de M, R, V ao quadrado. Certo? Só Certo. que esse. Daí tu colocas a massa lá. E eu acho que é isso, né? Qual que é a próxima agora? Que tá acabando aqui. C. Qual é a velocidade angular do It Drum?
Isso aqui nós estávamos Ok, essa aí é equacionando. fácil porque eu tenho a velocidade linear e depois é Usa o só usar raio. aquela expressão de Isso. multiplicar pelo raio. Qual poder deve ser desenvolvido no motor para subir? Poder quer dizer potência, né? Sim. Isto é Então a tem que expressão ligar do com força torque, vezes do velocidade. torque vezes a velocidade angular. Exato. Pronto. Também não é difícil essas outras. Então acho que é isso. Até que foi, hein? Até que foi para uma Pronto, primeira aula, 10 exercícios, acho que fizemos. Muito bem, foram cara. É bastante. isso aí. É isso aí, foi bem legal. Então tá bom, vou te enviar tudo aqui logo. Pronto, professor, para me poder enviar tudo, depois me enviar também os horários para a semana para eu marcar, por favor. Perfeito, perfeito, envio sim. Então tá Pronto. bom, João. Até. Tá, muito Abraço. obrigado.